Boa noite. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as pressões naturais e liberdade humana na alimentação. Então, o que isso quer dizer, né? Então, quando eu falo sobre pressões naturais, eu preciso pensar, né, que no caso da alimentação, muitas vezes nós somos pressionados a nos alimentarmos por certas coisas devido à sociedade que nos rodeia, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Então, né, essa pressão da sociedade sobre a alimentação, né, muitas vezes vem escondido ou vem com frases de efeito, como, por exemplo, ai, pobre de você, sempre comendo saladas, você nunca escolhe algo recompensador ou algo prazeroso. Né? Quem nunca escutou essa frase? Quem não falou assim, mas você vai comer salada? Ai, come um lanche. Ou quem nunca falou isso para alguém? Né? Eu possivelmente já falei para alguém e já escutei também, né? Ah, vai comer salada? Come um lanche, come uma carne, né? Eu imagino a pessoa que é vegana, né? Que não consome alimentos de origem animal, ouve muito isso, né? Ah, carne é muito saboroso, carne é muito gostoso, mas a gente tem que pensar que as pessoas têm o direito de escolher, né, o que elas querem comer. E se aquilo faz bem para elas de forma espiritual, de forma física e de forma psíquica, quem somos nós para pressionar essas pessoas ou para sermos pressionados a comer algo que as pessoas pensam que devem ser feito? Então, eu queria, né, propor agora para todo mundo. Eu vou mandar no grupo, no chat da aula, tá? Que vocês entrem nesse link aqui que eu estou mandando para vocês, e aí vocês definam a palavra recompensador em 3 palavras, tá? Então, vocês vão entrar lá, vai aparecer para vocês digitarem, né, 3 palavras, vocês digitam palavras que para vocês identificam que é recompensa. O que é recompensa para vocês? Aí vocês vão escrever, e depois, no final dessa primeira aula, eu vou passar para vocês qual foi o resultado que a gente encontrou, tá? O que as pessoas mais falaram, sobre o que é recompensa e tudo mais. Então, eu mandei lá no chat, tá? Então, o que é recompensa para você? A partir de, eu quero que vocês definam essa palavra com 3 palavras sozinhas, ou tipo assim, amor próprio, um exemplo, tá? Recompensa é amor próprio, 2 palavras, mas algo, não seja uma frase, que sejam palavras pontuais que possam definir o que é recompensa, tá? E depois a gente vai ver o que as pessoas falaram que é recompensa para cada um, tá? Então, normalmente, essa pressão social, né, faz uma pressão para que a gente escolha ou não alimentos saudáveis, tá? Então, são coisas que acontecem aí ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida, né? E aí a gente, muitas vezes, como que eu vou dizer? Ai, fugi a palavra. Muitas vezes nós somos pressionados, né, a escolher outros tipos de alimentos que às vezes a gente nem quer comer, para muitas vezes até ser aceito, tá? Essa pressão que a sociedade faz não é simplesmente por se alimentar saudável, mas é também, muitas vezes, para nós sermos aceitos pelo aquele grupo de pessoas, tá? Então, por isso eu queria entender de vocês o que é recompensa para vocês, o que define, né, recompensa para vocês. Vou dar um minutinho para vocês entrarem lá, daí a gente já continua, tá? Então, quando a gente fala de recompensa, né, ele é o conceito de se recompensar. O que é esse conceito? Ele costuma né, antigamente costumava se definir, né, como algo luxuoso, a gente receber algo
de forma luxuosa, então que era fora da rotina e muitas vezes para satisfazer de maneira ímpar ali o que eu fiz. E muitas vezes, né, a gente pensa em recompensa como assim, eu fiz algo legal, eu ganho algo, né? Mas quando eu penso em alimentação, né, eu poderia ter, por exemplo, um delicioso tomate seco pode ser uma recompensa para mim, tá? E o que é recompensa, né? É algo que pode trazer prazer. Então, um exemplo, um cigarro, para algumas pessoas, por mais que não seja saudável, tá? Ele traz uma certa recompensa. 6 copos de vinho também trazem uma recompensa. Se eu falar, tomei um copo de vinho, é uma coisa. Se eu falar, tomei 6 copos de vinho, eu já tive a liberdade de consumir essa quantidade de vinho, eu já tive uma quantidade a mais, isso já me trouxe leveza, né? Quando a gente bebe bebida alcoólica, a gente muda ali um pouquinho das nossas características psíquicas, tá? Mas todos adoram o doce. Ou a grande maioria das pessoas gostam de doce, né? E aí, se eu consumir um doce, isso é uma recompensa. Mas se eu consumo todos os dias aquele doce, ele continua sendo uma recompensa, tá? Mas e se você prefere uma fruta ao invés de um doce? Eu vou só arrumar, gente, porque não é você, é doce. Que teria que ser ali a última palavra. Acontece. Então, eu não posso ser recompensado por consumir uma fruta. Pode ser qualquer tipo de fruta. Pode ser um kiwi, pode ser um morango, pode ser um mamão, pode ser um abacate. Então, sempre vai depender essa recompensa de quem vai ganhar essa recompensa, né? E muitas vezes a gente pensa na recompensa como um prêmio, tá? Mas tem pessoas que vão preferir consumir uma fruta, vão preferir ganhar uma fruta ao invés de ganhar um doce. É comum que isso aconteça? Não, não é comum, mas pode acontecer. Então, uma coisa assim que eu gostaria de deixar para vocês e também para as pessoas que vocês vão trabalhar, para os filhos, para a família, para o marido, não utilize a comida como recompensa, tá? Porque a alimentação, a gente até pode, né, recompensar, se você fizer isso para mim, eu vou pagar um churrasco lá no Galpão Nelore para vocês, a gente vai se divertir e tudo mais. Mas não use a comida sempre como forma de recompensa, tá? Por quê? Porque às vezes a gente fica ali preso naquilo e a gente sempre espera receber a comida como recompensa e isso pode trazer alguns problemas muito sérios para a nossa saúde, tá? Então fica aí uma dica para vocês, não se recompense com comida. E aí, essa pressão social, né, de constantemente fazer essas escolhas saudáveis ou não, tá? Traz algumas informações para nós. Então, muitas vezes, o foco principal do alimento, né, tá normalmente relacionado ao você gostar daquela comida, do prazer que aquilo vai te trazer, o sabor que ela vai te trazer, muito mais do que o benefício que aquele alimento faz ao seu corpo. E muitas vezes nós mesmos nos auto-sabotamos por isso, né? E aí aqui eu coloquei para vocês 2 produtos, tá? Para a gente pensar, né? Qual é melhor? Uma Coca-Cola zero quilocalorias, ou uma banana que tem aí em torno de 96 quilocalorias. O que é melhor para nós? Para o nosso corpo, né, para a saúde, o ideal seria consumir a banana. Mas tem dia que eu preciso tomar com aquela Coca-Cola para me aliviar o meu estresse, aliviar a pressão do dia e tudo mais, né? Então, eu preciso sempre pensar, mas eu não posso fazer essa substituição, né? Não tem caloria, então é melhor. Não, gente. Não é porque não tem caloria que é melhor. Porque quais são os compostos químicos que vão estar presentes aí no refrigerante, ou num doce, ou num salgado, que não vão ter num produto ali in natura. Então, isso tudo pode fazer com que a gente seja pressionado a fazer escolhas não saudáveis na nossa alimentação. Tá? Então, é importante eu pensar nisso. É importante pensar qual é o melhor. É a mesma coisa, se vocês... Vou dar um exemplo de um fast food. Vocês vão no fast food, né?
E aí, se vocês consomem um lanche lá com Coca-Cola e tudo mais, vai dar 550 calorias. Um exemplo, tá? Mas daí, se você consumir um prato de arroz, feijão, bife, salada, vai dar 700 calorias. O que muitas pessoas falam? Ah, não dá nada, vou consumir isso, é menos caloria, então é melhor. Mas o que esse alimento fast food vai trazer de benefício para você e de malefício? E o que esse alimento, esse prato comum, né, do nosso dia a dia vai te trazer de benefício ou de malefício? Então, são coisas que eu preciso pensar e não me deixar ser pressionado. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai comer o fast food porque a TV fala que é bom, todo mundo lá na TV tem corpo bonito e consome aquele alimento, né? E é como, por exemplo, a gente tinha fugiu o nome, propagandas de cerveja, tá? Que, né, hoje nem pode mais fazer com aquele apelo, usando mulheres bonitas e tudo mais. Por quê? Porque entendi que era algo bom, que ia te trazer aquela mulher linda, né? E muitas vezes é o contrário, vai te afastar aquela mulher linda. Mas era uma pressão que a sociedade fazia. Tem que beber, a bebida traz junção, união das pessoas, companheirismo. Então, isso tudo pode trazer aí uma pressão social, e é uma pressão social. Então, até esse marketing que é feito nas televisões, no jornal, em programas de TV, em rádio, faz com que nós sejamos pressionados, tá? A escolher algum tipo de alimento ou não. E aí, né, a gente passa aí por situações que é a pressão por uma alimentação saudável. Então, ser saudável não tem nada a ver com consumir menos caloria, que é o que eu comentei aqui. Qual é o melhor? Consumir algo que não tem caloria ou consumir algo que tem caloria, né? Só que as escolhas de alimentos saudáveis pode e normalmente te faz sentir melhor, né? E normalmente ele é um investimento para o seu futuro. Então, quando eu falo de alimentação saudável, não é simplesmente, hoje eu vou consumir isso porque eu não vou engordar, né? Que é muito o que a gente pensa o tempo todo, principalmente as mulheres, busca exagerado por um corpo lindo, por estar aceito pela sociedade, porque nós estamos no peso ideal e tal, e nananã. Mas não é isso, né? Na verdade, é pensar que eu vou ter uma vida, uma qualidade de vida boa, uma qualidade onde eu não vou ter doenças, onde eu vou poder ir ao banheiro regularmente, eu vou ter uma pele saudável. Então, isso tudo se une, né? E aí, consequentemente, eu venho e tenho aí um corpo mais adequado ao meu padrão, tá? Por quê? Porque aquele corpo magro, nem todo mundo vai ter, tá? Tem gente que vai ter bundão, cinturinha fina e não vai ter peito, né? Tem outras pessoas que vai ter bundão, pernona e vai estar super saudável. Então, isso tudo, né, faz parte da consciência nossa corpórea e pela busca de uma alimentação saudável. E nós, muitas vezes, somos pressionados na busca por essa alimentação saudável para que a gente tenha aí esse corpo lindo, né? Então, a perda de peso, né, ela acaba sendo um objetivo comum entre diversas mulheres, né? E aí elas acabam sacrificando o ato de se alimentar bem por um corpo lindo, né? E aí, se alguém faz isso, automaticamente a gente acha super legal. Ela ganha a nossa compaixão e ganha o nosso entendimento. Você está comendo aquela salada que eu mostrei para vocês lá no começo? Você está comendo essa salada porque você quer ter um corpo saudável, você quer ser magra. Então eu entendo isso, né? Não, mas eu quero comer uma salada porque eu gosto de salada. Não te entendo. Você é estranho, você é esquisito e tudo mais. E muitas vezes nós julgamos, como eu já julguei muitas vezes, tá? E aí, o mais importante ninguém deve ser criticado por aquilo que escolhe comer, independente se faz bem ou não para a saúde, tá? Por quê? Porque tem dia que você quer pôr o pé na jaca e comer uma bacia de brigadeiro. Tem dia que você quer comer uma bacia de salada. E assim vai. E se você souber equilibrar isso, você vai ter uma vida saudável, tá? Estou falando só de alimentação saudável, comer salada. Nem sempre comer salada é saudável, tá, gente?
Ser vegano não quer dizer que você vai consumir só alimentos com baixa caloria, né? Que não vão engordar. Muitas vezes engordam, porque, por exemplo, o pão é um alimento vegano, vamos colocar assim, né? Se a gente achar um substituto para o ovo. E muitas vezes consome pão, pão é uma massa, e isso pode trazer aí consequências diferentes, tá? Como engordar, enfim. Então, eu estou falando muito sobre pressão social, mas, né, para a gente definir, então, o que é pressão social? É o nome dado às cobranças da sociedade. Então, o que a sociedade está impondo para nós naquele momento? Essa sociedade pode ser até a sociedade de pessoas que eu não conheço, a mídia, entre outros, mas muitas vezes essa pressão vem de familiares, amigos e parceiros, tá? E muitas vezes essas pressões acontecem por causa das exigências do ambiente, tá? Da sociedade em que essas pessoas também estão incluídas. E aí, muitas vezes, a gente não consegue resistir a essas pressões, tá? Normalmente, então, eu já comentei bastante, a gente é pressionada a conquistar corpos perfeitos e magros, né? Muitas vezes a gente não considera os fatores, né, de influência que podem gerar transtornos alimentares aí na nossa sociedade. Quando eu falo de ser magro ou de ser perfeito e tudo mais, ele é um padrão social histórico, tá? Constituído e que, através de transtornos alimentares, né, as pessoas acabam conseguindo esse padrão de beleza, tá? E esse padrão de beleza, principalmente no Brasil, ele é altamente valorizado. Então, isso também é um problema aí para nossa alimentação, para a gente pensar no que a gente vai oferecer para os nossos pacientes consumirem, para os nossos clientes, o que eu vou produzir, como eu vou produzir, né? Então, quando a gente fala, né, a gente está falando muito sobre pressão, escolha de alimentos saudáveis ou não, eu preciso pensar que muitas vezes eu vou ter que aliar o sabor, a saudabilidade daquele produto para eu poder vender e poder garantir uma alimentação adequada para o meu consumidor, tá? E aí há uma verdadeira consagração e reprodução da magreza como padrão de beleza. Então, para uma grande parte da sociedade, ser magro é ser bonito, é ser belo, tá? E aí, com isso, a gente tem uma avalanche de dietas em vários sites, revistas, jornais, tudo quanto é lugar, todo mundo tem uma dica, né? E aí, as pessoas acabam sendo engolidas, né? E acabam buscando essa loucura pela alimentação, por se privar de consumir alimentos, e aí acaba trazendo e desencadeando doenças e problemas aí para a pessoa. Não só problemas físicos, como também psíquicos, tá, gente? Quando eu falo da parte de alimentar, ela, além, né, de trazer benefícios para a nossa saúde, trazer nutrientes e tudo mais, a alimentação, ela também vem como forma de prazer para o ser humano. No entanto, que muitas vezes a gente se reúne em família ou entre amigos, né, para a gente ter aí uma alimentação, ter um tempo de diversão, ter um tempo de nossa, fugiu a palavra, de se divertir, tá? Não era essa palavra, mas é isso aí. Então, eu pus essa foto aqui para a gente pensar. Isso é o ideal, isso não é o ideal, isso é só para a gente pensar, refletir, né? Só que uma pessoa que, assim, eu preciso falar que ela não está certa, às vezes, gente, é o biotipo da pessoa. Então, vocês vão aprender muitas coisas dentro das disciplinas de nutrição, mas nem todo mundo vai ser magro assim. E nem todo mundo vai ser super gordo, nem todo mundo vai ter bunda, peito, braço. Então, cada um tem um biotipo. Então, eu não posso criticar pelo tamanho que a pessoa usa, se ela usa PP ou se ela usa extra G. Isso tudo eu preciso pensar e ter compaixão desses momentos. Sim, a pessoa está doente, ela não se alimenta, ela vomita, eu vou ter que buscar aí como ajudar, né? Mas, às vezes, não é isso. Às vezes, é simplesmente um processo que aquela pessoa está passando. Então, o que eu posso fazer, tá? Então, são coisas que a gente precisa aí pensar, né? E olhar. E nem todo mundo vai ter um corpo magro assim, e nem todo mundo vai ter um corpo super esbelto, tá? E aí, eu preciso pensar, o alimento,
né? Ele é um aliado ou ele é um vilão, né? Por quê? Porque muitas vezes os alimentos são associados com isso, né? Se eles são se eles são bons ou se eles são ruins, com relação à boa forma, com relação à boa aparência, à saúde, né? E isso automaticamente acaba estando relacionado à autoestima, à felicidade e ao prazer de viver. Se para mim eu não estou no corpo ideal, que eu acho ideal, muitas vezes a minha autoestima está lá embaixo, a minha felicidade está lá embaixo, o prazer de viver está lá embaixo. Muitas pessoas, tá? Têm um corpo perfeito que todo mundo inveja ou gostaria de ter, e aí você vai conversar com a pessoa é triste, a pessoa é depressiva, a pessoa é má, a pessoa não vive bem, não tem uma boa autoestima, não é feliz, simplesmente que para ela aquele padrão de corpo que ela tem não é o ideal. E por que se chega nisso? Por causa da pressão que a gente vive, e aí as pessoas acabam sofrendo muitas consequências com relação aí ao ser ou estar feliz, tá? E aí há uma junção direta entre estar em forma e se sentir bem com seu próprio corpo, ter saúde, ser feliz, ser bem-sucedido e ter autoestima. Gente, tem gente que não tem um corpo que é o padrão de beleza, mas é feliz, tem saúde, é bem-sucedido, tem uma boa autoestima e muitas vezes se sente bem com o corpo que tem. E aí, às vezes, escolhe algumas alternativas por causa da pressão que a sociedade faz da busca pelo corpo perfeito, tá? Essa preocupação, então, com o corpo pode ser entendido, né, como algo, a condição do indivíduo moderno, porque antigamente não existia essa busca, no entanto que as pessoas até tinham um corpo talvez um pouquinho mais rechonchudo, tá? E quando eu falo do corpo, eu preciso entender que ele não é uma dimensão central somente na vida de uma pessoa, mas muitas vezes ele porta, né? Ele faz parte da nossa identidade, tá? Então, muitas vezes o nosso corpo expressa quem eu sou, então expressa o meu eu. Então, isso também é muito importante. Então, se eu não estou feliz ou não estou me achando adequada com o corpo que eu estou, muitas vezes a minha identidade está deturpada também, tá? Então, o corpo acaba, né, desafiando a sua própria materialidade, né? Por quê? Porque ele acaba sendo transformado, reorganizado, melhorado e acaba desafiando o tempo e envelhecimento, tá? Então, essa busca por uma alimentação saudável, aí a busca pela alimentação saudável eu acho legal, por quê? Porque vai melhorar a nossa vida ao longo do tempo e ao longo do nosso envelhecimento. Então, eu preciso pensar, esse alimento é bom ou é ruim? Esse alimento vai me trazer algum benefício ou malefício? Não, mas eu preciso comer um chocolate. Tá, qual o problema de comer um chocolate? Pessoal, não preciso comer a barra inteira naquele momento. Eu como ali 2, 3 pedaços, depois... Tá certo que hoje a barra de chocolate está tão pequenininha, né, que dá quase para consumir ela inteira. Então, são situações que a gente precisa ir vivendo e buscando, né? Eu sempre falo que quem trabalha com nutrição não pode simplesmente prescrever uma dieta e falar, é isso, eu preciso compreender, né? Aonde a pessoa está, qual é o momento de vida dela, o que ela busca para a saúde dela, o que ela busca de alimentação, como que é a rotina dela, né? Porque se eu não entender isso, eu não consigo ter um resultado adequado. Ela pode até emagrecer ou ter uma alimentação mais saudável por um tempo. Depois disso, vai mudar e aí isso pode gerar outros transtornos, tá? E aí, né, quando a gente fala de alimentação, nutricionista, a gente fala muito sobre um plano alimentar, né? Então, quando eu falo de um plano alimentar, um exemplo disso são as dietas, tá? Que devem ser feitas para cumprir uma finalidade ou um objetivo. Quais objetivos? Perda de peso. Só que uma dieta, ela não é utilizada só para perder peso. Ela pode ser utilizada para ganhar peso, para tratar uma doença e pela busca de uma alimentação mais saudável, tá? Então, o plano alimentar tem que ser sempre pensado, tá? Naquela pessoa que eu estou fazendo. Eu não posso fazer o mesmo plano alimentar para todas as pessoas. Eu tenho que sempre
Ah, o fulano vai ser um jeito a dieta, o ciclano vai ser outro jeito, o beltrano vai ser de outro jeito. Por quê? Porque são pessoas diferentes, com corpos diferentes, com situações financeiras, de vida, social, diferentes. Então, eu não posso colocar todo mundo no mesmo saco e achar que é todo mundo igual, tá? E aí, né, pensando na alimentação saudável ou não, eu preciso pensar e entender quais fatores que podem influenciar nessa decisão, tá? Nessa pressão. O que pode ser pressionado, né, para a gente buscar por uma alimentação saudável ou não. Então, um dos principais fatores, né, é aceitação. Então, a própria aceitação minha, eu ser aceita por um grupo. Então, muitas vezes, eu sou mais gordinha, eu não consigo ser aceita pelo aquele grupo de meninas que são as blogueirinhas da escola, né? O adolescente sofre muito isso, gente, muito isso. Por isso que normalmente se desenvolve anorexia na adolescência, né? Por quê? Porque as pessoas estão buscando ser aceitas. E aí o adolescente não é aceito porque o seu corpo não é adequado na cabeça daquele grupo, tá? Um outro motivo que pode pressionar as pessoas a buscarem por uma alimentação saudável ou não, mudança corporal, tá? Então, eu quero ter um corpo mais slim, mais magro, enfim. Pressão da sociedade, a própria sociedade pode pressionar por essa busca da alimentação saudável ou não. Emagrecimento, o prazer, então, me alimentar de forma prazerosa, tá? Uma alimentação rápida, então, às vezes, eu mesmo me pressiono, por quê? Porque eu tenho que fazer uma alimentação, um almoço, muitas vezes fast food, por causa do meu horário de trabalho, por causa das minhas atividades, enfim. Então, isso podem ser fatores decisivos nessa pressão. Pessoas que trabalham fora de casa também, muitas vezes, são pressionados ao tipo de alimentação que vão consumir. Às vezes, elas mesmas se pressionam, uma família se pressiona essa pessoa, tá? Entre outros fatores. Então, esses fatores, eles podem ser decisivos, né, na busca por uma alimentação saudável ou não. E isso pode tudo gerar pressão no indivíduo ou na sociedade, tá? E aí, quando a gente fala, então, sobre alimentação, é muito importante a gente entender, né, que a alimentação é um direito, né, de todas as pessoas. Então, no artigo 1 da Constituição de 1988, né, há uma Declaração Universal dos Direitos Humanos também, tá? Que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Isso está muito relacionado com alimentação, tá? Então, é direito, né, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que uma declaração que todas as pessoas são livres e, de acordo com a Constituição de 1988, todos têm direito a uma alimentação saudável, balanceada, né? E aí até a gente tem a figurinha aí, que seria o ideal de uma alimentação diária no nosso dia a dia, tá? Então, a gente tem aí algumas declarações que trazem à tona que nós temos direito de nos alimentar de forma digna, tá? É um direito de todos os seres humanos. E aí, quando eu falo da liberdade na alimentação, né, a liberdade na alimentação, ela vem, né, de forma com que eu possa escolher o que eu como e como eu como, tá? Então, existem alguns fatores que vão determinar o nosso tipo de alimentação e os hábitos alimentares que a gente adquiriu ao longo do tempo, tá? E esses são existem muitos hábitos e de diferentes naturezas. Então, por exemplo, eu tenho fatores econômicos, psicossocial, éticos, políticos, culturais, poderia falar de religião, entre outros, tá? Então, por exemplo, econômico, a carne subiu, um exemplo, tá? Tá R$70 o quilo. A pessoa não vai poder comer carne, ela vai comer ovo. Não vai poder comer ovo também, porque o ovo também tá caro. Ela vai comer o que der. Então, muitas vezes, a liberdade na alimentação é influenciada por fatores externos, tá? Do indivíduo. E aí, muitas vezes, essa escolha pela alimentação
acontece de acordo com alguns outros fatores, como, por exemplo, o gosto individual. Então, eu gosto disso, eu não gosto. A cultura em que se está inserido, a qualidade do produto, o preço dos alimentos, com quem nós compartilhamos as nossas refeições, o tempo disponível, as convicções éticas e políticas, tá? Então, tudo isso pode influenciar na minha liberdade de me alimentar, tá? Então, cada um desses fatores precisa ou pode promover a segurança alimentar e nutricional, ou até mesmo dificultar o seu alcance por determinada população. Então, quando a gente fala de segurança alimentar, eu preciso, né, quando eu falo da alimentação, eu preciso ter uma liberdade de escolha, mas esses fatores não podem dificultar o acesso à alimentação de uma população, tá? Quando eu falo de convicções éticas e políticas, né, aqui até tem um exemplo de pessoas vegetarianas ou que defendem os animais ou o meio ambiente, também é uma forma específica de se alimentar, né, e de se ter liberdade na escolha pela sua alimentação. Então, gente, quando a gente fala aí da alimentação, né, eu preciso entender quais são essas pressões que as pessoas estão inseridas e qual é a possibilidade que essa pessoa tem de escolha daquele tipo de alimento, né? Então, isso é muito importante para a alimentação. Essa liberdade na escolha dos alimentos também mas essa liberdade muitas vezes está relacionada, inclusive, a onde a pessoa mora. Por quê? Porque às vezes não tem aquele alimento que ela quer consumir, ou é muito caro, ou a sua religião não permite. E aí são escolhas individuais de cada um, e isso tudo traz, né, para a gente informações, para a gente pensar na alimentação desse grupo, das crianças, dos adolescentes, e como nós podemos influenciar tudo isso.